Hoje, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos olhar para um dos métodos de execução mais brutais da história, mas não por uma lente religiosa. A gente vai fazer uma espécie de investigação forense, um mergulho na ciência por trás da crucificação. Essa é a pergunta central, né? Por trás desse evento histórico que todo mundo conhece, existe um verdadeiro mistério médico. E a ciência, há séculos, vem tentando decifrar exatamente quais foram os mecanismos fisiológicos que levaram à morte. Então, o que a gente vai fazer é seguir essas pistas como se fôssemos detetives, mas com os olhos da medicina. Para isso, vamos nos basear no trabalho de especialistas como o cirurgião Pierre Barbet e o médico legista Frederick Zugby. Eles nos ajudam a montar esse quebra-cabeça. Ok, vamos lá. Nossa investigação, curiosamente, não começa na cruz. Ela começa horas antes. É preciso entender os primeiros eventos fisiológicos que, basicamente, prepararam o terreno para uma falha total do organismo. A primeira pista médica que a gente encontra é um fenômeno super raro, mas que é documentado. E isso já nos dá uma ideia do nível de estresse, tanto físico quanto psicológico, que estava em jogo ali. Pode parecer algo fictício, mas a hematidrose é real. O medo e o estresse podem ser tão intensos que os pequenos vasos sanguíneos ao redor das glândulas de suor simplesmente se rompem. É uma resposta fisiológica real a um sofrimento psicológico que a gente mal consegue imaginar. E depois dessa angústia toda, vem um trauma físico brutal. O açoitamento romano era projetado para isso mesmo, causar lacerações profundas, expor músculos e provocar uma perda de sangue massiva. E foi isso que deu o pontapé inicial para a primeira grande falha do sistema. É aqui que o corpo começa a perder a batalha. O choque hipovolêmico é uma emergência médica gravíssima. Com tanto sangue indo embora, a pressão despenca. O coração, desesperado, acelera para tentar bombear um sangue que já não existe em volume suficiente. E aí, os órgãos começam a desligar por falta de oxigênio. A cascata de falhas já começou. Bom, a partir daqui, a situação se agrava de um jeito exponencial. O corpo, que já está em estado de choque, agora é submetido a uma série de novos tormentos, tanto mecânicos quanto fisiológicos, ali na própria cruz. A posição do corpo na cruz cria uma luta agonizante pela coisa mais básica que existe: respirar. Toda a mecânica da respiração fica comprometida. Cada inspiração é difícil, mas a expiração se torna um esforço excruciante. E para a gente ter uma ideia real do que isso significa, o Dr. Frederick Zugby fez um estudo impressionante. Ele recriou a crucificação em laboratório, com voluntários, e os relatos foram unânimes. Câimbras insuportáveis, dormência e uma luta constante, desesperada, para conseguir respirar, porque era impossível achar qualquer posição de alívio. E tudo isso nos leva ao centro do debate científico. Com tanta coisa dando errado ao mesmo tempo no corpo, o que foi que deu o golpe final? Os especialistas se dividiram, basicamente, em duas grandes teorias. De um lado, a gente tem a teoria da asfixia. A ideia é que a pessoa morreria sufocada, porque não conseguiria mais colocar o dióxido de carbono para fora por pura fadiga. Do outro lado, tem a teoria do colapso cardiovascular, que foi até publicada numa das revistas médicas mais importantes do mundo. Ela diz que a morte foi o resultado de uma tempestade perfeita de fatores. A perda de sangue, o trauma, o sangue que não circulava direito, tudo isso levando a uma parada cardíaca. Para tentar resolver esse debate, a gente precisa de mais evidências. E as pistas finais que fecham esse caso vêm tanto dos relatos históricos quanto, de forma surpreendente, de descobertas da arqueologia. O famoso golpe da lança é um detalhe forense crucial. Para muitos analistas, o objetivo era confirmar a morte. E o relato de que saiu sangue e água é clinicamente interessante. Poderia ser o fluido que fica ao redor do coração e dos pulmões, o que seria mais um dado para nossa autópsia. E é aqui que a ciência forense nos dá uma prova física que conecta todas as teorias. Por muito tempo, tudo que se sabia sobre crucificação vinha de textos, era teórico. Mas isso mudou completamente em 1968. A descoberta dos ossos de Yohanan foi um marco. Pensem bem, pela primeira vez, os cientistas tinham a prova antropológica real em mãos. Isso confirmou como os romanos faziam a crucificação e deu dados concretos sobre as lesões, sobre a mecânica da coisa toda. Certo. Então, com todas as evidências na mesa, os sintomas iniciais, os experimentos, as duas teorias e agora a prova arqueológica, a que conclusão a medicina moderna chega? O ponto-chave é justamente esse. Não foi uma coisa ou outra.
A verdade é que o corpo estava lutando uma batalha em várias frentes ao mesmo tempo, e cada sistema que falhava empurrava o outro ainda mais rápido para o colapso total. O veredito final desta autópsia, então, é uma parada cardiorrespiratória fatal. Mas isso é só a última peça do dominó a cair. O que realmente aconteceu foi um colapso sistêmico completo, o resultado inevitável dos efeitos somados e avassaladores do choque, da perda de sangue e da exaustão respiratória. E isso nos deixa com uma reflexão final. Entender a brutalidade fisiológica da crucificação, passo a passo, em detalhes clínicos, talvez adicione uma nova camada de compreensão a um evento que moldou a história. A ciência não tira o mistério, mas ela certamente revela a sua terrível dimensão física.